Olá, irmãos, louvamos a Deus por mais uma mensagem da nossa série Edificando. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a importância da igreja, ou a importância de sermos a igreja de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a igreja assim como Cristo amou e ama a igreja. E nós sabemos que o amor não é um sentimento, mas sim uma atitude de fazermos o melhor. Então, quando nós declaramos que amamos alguém, obviamente nós estaremos fazendo o melhor por essa pessoa. E nós vamos ver essa verdade em Efésios, no capítulo 5, versos 25 e 26. E diz assim a palavra do Senhor: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra de Deus. Então aqui, irmãos, nós podemos ver Paulo pegando o exemplo de Cristo, do relacionamento de Cristo com a igreja, para ensinar um padrão para as famílias, para o casamento, através do compromisso, através de um relacionamento de aliança que é extremamente fundamental e importante para as nossas vidas. A igreja é extremamente importante porque ela foi estabelecida, criada e pertence a Deus. A igreja, ela é importante porque é o lugar onde nós, os filhos e as filhas de Deus, se reúnem para adorar, para cultuar, para celebrar a presença de Deus. A igreja, ela é importante porque é o lugar onde nós aprendemos e temos a comunhão com o nosso Senhor, e principalmente com os irmãos, que é uma parte extremamente importante. A igreja é importante porque é o lugar onde nós aprendemos os princípios, os ensinamentos, o nosso alimento espiritual que nos fortalece, nos aperfeiçoa. A igreja, ela é importante porque é o lugar onde somos lavados pela palavra, santificados, somos corrigidos, somos aperfeiçoados e encorajados a vivermos a verdade de Deus. A igreja nos prepara para cumprirmos juntos o propósito de Deus, como a grande família de Deus. Então, eu acredito que devemos ser bastante prudentes em considerar a igreja como algo precioso para as nossas vidas e para as nossas famílias também. Por quê? Porque a igreja, ela não é qualquer coisa. A igreja não é qualquer lugar. Devemos ter reverência, devemos valorizar e sermos gratos a Deus por nos colocar num lugar tão precioso como é a igreja de Cristo Jesus, como está escrito na palavra de Deus, que acabamos de ler em Efésios capítulo 5, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando nós queremos amar a igreja, quando nós amamos a igreja, nós estamos declarando que iremos e estamos fazendo o nosso melhor pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o nosso maior e melhor exemplo, que é Jesus, nós podemos encontrar vários exemplos na vida de Jesus com relação a amar a igreja. A primeira coisa muito evidente na vida de Cristo é que ele se sacrificou. Jesus se entregou pela igreja, porque a igreja é extremamente importante. Nós sabemos que a igreja somos nós, você, a sua família, nós somos a igreja de Cristo. Então, ele se entregou por nós, ele se entregou pela igreja, ele priorizava a igreja, ou seja, tudo que é importante na nossa vida, nós priorizamos, nós colocamos em primeiro lugar. Então Jesus, ele priorizava, ele investiu a sua vida, ele investiu tempo na igreja, ele investiu recursos, ele investiu tempo de oração, ensinamentos. Ele se submeteu em tudo ao Pai por causa da igreja.
por amor à igreja de Cristo. Ele se relacionava, e o relacionamento de Jesus era um relacionamento profundo e não superficial. Ele estava presente, ele participava, ele se envolvia, ele se rendia a tudo, ou seja, recursos, tudo ele investia dentro desse relacionamento, porque era um relacionamento extremamente importante e é até hoje nos nossos dias. Ele estava junto, principalmente nos momentos mais difíceis, por causa desse relacionamento de aliança, né? Ele trabalhava incansavelmente. E detalhe, irmãos, sem reclamar, fazia por amor, de uma forma feliz e sempre servindo a igreja, servindo a nós, servindo os discípulos. Então, Jesus, através do seu esforço, estava em todos os momentos mostrando para os seus discípulos o quanto a igreja é importante. Ele chegou ao ponto, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele fez isso por quê? Ele fez isso por amor a nós, por amor à igreja. Então, o nosso relacionamento com a igreja, na verdade, é um relacionamento e envolvimento baseado na aliança. É um casamento. Nós somos e devemos ser casados com a igreja de Cristo. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós fazemos um pacto, um compromisso com a igreja e devemos ser fiéis, leais, nos envolvermos e valorizarmos essa grande oportunidade que Deus nos dá de sermos igreja. Amém? Então, quando se trata de casamento, fica muito evidente, né, você olhar para um casal e nós temos o anel que simboliza a aliança, ou seja, simboliza que um homem tem um compromisso com uma mulher. O casal está compromissado dentro desse relacionamento e dentro dessa aliança. Então, quando as pessoas olham para alguém que carregam esse anel, esse sinal de aliança, que é o simbolismo, então as pessoas enxergam que essa pessoa é comprometida com outra. E na igreja não deve ser diferente. Nós temos que ser casados, nós temos que ser aliançados com a igreja de Cristo Jesus. E quando as pessoas olharem para a nossa vida, não deve ser diferente. Elas devem saber que nós fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja. Mas não é só as pessoas de fora, principalmente nós devemos saber e viver que somos compromissados e temos as nossas responsabilidades como corpo de Cristo, com a igreja de Cristo. Isso é o que mais agrada o coração de Deus. Então, esse compromisso que eu fiz com a igreja de Cristo foi diante de Deus, foi diante das testemunhas, e eu fiz essa confissão, eu tomei essa decisão de ser membro desse ministério, de fazer parte dessa igreja, parte da família de Deus. Quem me convenceu? Será que foi uma pessoa? Será que foi um lugar bonito, agradável? Não. Eu tenho convicção, assim como eu creio que você também tem. Foi o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence de todas as coisas, que é aquele que nos ensina a andarmos e vivermos no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Então isso, irmãos, foi muito sério que aconteceu na minha vida e muito sério que aconteceu na sua vida. Por quê? Porque foi algo poderoso da parte de Deus e tem sido algo poderoso nesses dias, porque foi o Senhor que me trouxe para o ministério, para a igreja, eu e a minha família, você e a sua família, e isso é algo que mostra que o Senhor nos plantou neste lugar e aqui é o nosso lugar, lugar onde somos ministrados pelo Espírito, pela palavra, lugar onde somos
recebemos acolhimento, somos cuidados, somos tratados, somos curados, libertos. Lugar onde nós crescemos, lugar onde nós vamos aprender a lidar com as pressões, com as dificuldades, com as diferenças uns dos outros, mas lugar onde nós vamos amadurecer, lugar onde nós vamos crescer, lugar onde nós também avançamos dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus, lugar que é a igreja onde aprendemos a amar uns aos outros, lugar onde aprendemos a viver em unidades. Assim como toda família, há problemas, mas fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Então a igreja é um lugar muito precioso e importante, onde Deus realiza o seu trabalho, a transformação das nossas vidas, principalmente através da sua igreja. A igreja é o lugar onde temos muitas experiências com Deus e uns com os outros. Então, a igreja é o corpo de Cristo, aonde flui a vida de Deus. A igreja é o lugar onde nós somos tremendamente abençoados. Então nós devemos valorizar a igreja, devemos nos envolver com a igreja, devemos considerar a igreja, porque a igreja ela é fundamental. Quando isso não acontece, quando nós não temos esse entendimento, olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 30. Diz assim a palavra de Deus: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Isso é muito sério e nós temos que prestar atenção na palavra de Deus. Quando nós não discernimos a igreja, o corpo de Cristo, quando nós não nos envolvemos, quando nós não valorizamos a igreja de Cristo, que é o corpo, a gente fica fraco na fé. Nós vamos perdendo força, nós vamos nos distanciando da palavra, vamos nos distanciando de Deus, vamos distanciando dos nossos irmãos, da nossa família. Ficamos doentes e muitos estão até mortos espiritualmente por não entenderem esse processo e a importância que a igreja tem na nossa vida. Então, não importa os momentos que estamos passando ou iremos passar e enfrentar, o importante é permanecermos firmes em Deus, firmes na igreja e no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, Deus nos deu uma visão, uma forma de sermos igreja. Somos uma igreja em células que temos o propósito de alcançar, discipular e enviar. Isso significa que nós fomos chamados por Deus para cumprir esse propósito, para fazer a vontade de Deus. E toda visão, ela carrega uma unção, uma graça da parte de Deus. E nós que somos inseridos nessa visão, nós que fazemos parte desse corpo de Cristo, dessa igreja, desse ministério Verbo Vivo, que é uma grande bênção para a nossa vida, tanto as células e a celebração do domingo, que é a reunião de todas as células juntos, lembrando, nós somos uma igreja de duas asas e as duas têm que caminhar juntas para que possamos voar para o propósito de Deus. Então, essa visão, ela carrega essa graça e está sobre a nossa vida. Então, a visão que um dia nos alcançou e alcançou a nossa casa, a nossa família, hoje nos dá a oportunidade de fazermos exatamente o mesmo. Então, Deus quer e te chamou através dessa unção, dessa graça, e te plantou nesse ministério exatamente para realizar, através do poder dele, aquilo que ele tem realizado sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, através dessa unção, você vai alcançar, você vai discipular e você vai enviar muitas pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós devemos parar um pouquinho para pensar qual o verdadeiro conceito que nós temos hoje de sermos a igreja de Cristo Jesus. Muitos, infelizmente, estão pensando de uma forma errada. Olha, de vez em quando eu apareço na célula, eu participo dos cultos, de vez em quando eu apareço nas células,
Quem sabe eu arrumo um horário na minha agenda para participar da igreja e da célula, que é a mesma coisa, a célula é a igreja. Outros pensam, olha, de vez em quando eu vou e já estou fazendo muito, às vezes eu ajudo em alguma questão, mas irmãos, nós aprendemos a servir e não a ser servido, assim como Jesus declarou em Mateus capítulo 20. E uma das melhores coisas é o nosso envolvimento com a igreja, porque isso produz vida, cura e libertação e crescimento para a nossa vida. Quanto maior for o nosso entendimento dessa verdade, de sermos a igreja de Cristo e juntos, unidos, enfrentarmos todas as situações adversas, nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus e seremos um bom testemunho aqui na terra. Amém? Então eu quero deixar 3 perguntas para que a gente possa continuar refletindo nessa verdade tão importante e poderosa de ser igreja. Então, a primeira pergunta: qual a importância de sermos a igreja de Cristo? A segunda, como eu tenho tratado a igreja? E a terceira, o que a igreja significa para a minha vida e para a minha família? Amém? Eu creio que o Espírito Santo, assim como tem ministrado em minha vida, vai ministrar sobre a tua vida, que você possa refletir de uma forma individual e juntamente com a tua célula também. Você é uma grande bênção e vai continuar avançando dentro do propósito de Deus, no qual Ele te chamou para isso. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua célula também.